Agora eu quero que você leia o livro de 1 Pedro comigo e o que Pedro diz sobre a palavra dispersão. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Pedro escreve àqueles que estão dispersos. Observe que em uma das partes ele diz aos da Galácia, e Paulo escreve aos Gálatas. Agora você vai entender um texto que a teologia nunca conseguiu explicar. Nós vamos entender juntos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o verso 15. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um vaso escolhido, um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mas Paulo não foi apóstolo dos gentios, Rafa? Sim, foi apóstolo dos gentios, mas Deus o chamou também para pregar a Israel. É o que o texto está dizendo. Como pode Paulo pregar aos gentios e a Israel? Simples, porque existem dois tipos de gentios. Existem os gentios que nunca foram descendentes de Israel, e existem os dispersos, que eram de Israel e que se tornaram gentios. Você não estranha o fato de Paulo estar na Grécia pregando, anunciando sobre um Messias judeu e o povo aceitá-lo? Não foram os gregos que aceitaram diretamente, os gregos aceitaram por meio de Israel que estava disperso lá e que conhecia a mensagem, que conhecia a Torá e que conhecia o Tanar, que conhecia a palavra de Deus e que esperavam o Messias. Veja que o livro de Gálatas é o momento em que o apóstolo Paulo começa a brigar com os judeus da Casa do Sul, porque eles estavam ensinando que os da Casa do Norte, se quisessem voltar, esses eram chamados de prosélitos. Aqueles que saíram de Israel, mas se quisessem voltar, eles tinham que fazer as alianças que os judeus faziam. Uma dessas alianças era a circuncisão. E Paulo diz que eles não precisavam fazer aquelas coisas para retornar a Israel, para serem israelitas, porque eles estavam debaixo do sangue de Jesus. Paulo ensina que a justificação não ocorre pelas obras da lei, mas que a justificação se dá pela morte de Jesus. A justificação não se dá pelas obras da lei, mas a justificação se dá pelo sangue de Jesus. Era isso que Paulo ensinou na Galácia, para as tribos perdidas e para todos aqueles que receberam a mensagem por meio de Israel. Eu quero terminar essa mensagem contando algumas coisas no Novo Testamento que o Senhor Jesus fazia. Perceba que o Senhor Jesus curou 10 leprosos. O leproso, ele tinha que ficar fora da cidade, ele era expulso da cidade, ele ficava fora dos muros da cidade. E o Senhor curou 10. Esses 10 leprosos representam pessoas que não podiam ficar na terra, mas que após encontraram com o Senhor Jesus, eles puderam regressar à terra e puderam ter sua vida normal. Uma coisa interessante na cura desses 10 leprosos é que o texto sagrado diz em Lucas 17:11 que Jesus estava a caminho de Jerusalém e ele estava passando entre Samaria e a Galileia. E foi nesse momento que, ao entrar numa aldeia, ele curou 10 leprosos. Perceba a região onde isso aconteceu: Samaria e Galileia, região das 10 tribos que estavam perdidas. Outro fato interessante é que a lepra é símbolo da impureza, símbolo do pecado. E Jesus os tornou puros. Outro destaque importante do texto é que Yeshua, Jesus, os mandou se mostrar aos sacerdotes. Ele estava os ensinando a obedecer a Torá, pois é isso que está escrito em Levítico no capítulo de número 14. Isso é um mandamento. E enquanto eles estavam indo, diz o texto, eles ficaram limpos. Perceba ainda que apenas um de 10 voltou para louvar e agradecer. É que a missão do Messias é restaurar Israel em um reino. Os profetas nos dizem repetidamente que apenas um remanescente retornará, mas também que, uma vez reunidos, o reino será um, e não 2. Talvez a história nos aponte para um entendimento muito mais importante do que uma simples lição de gratidão.
Talvez a história esteja se repetindo, assim como na história de José, que era destacado dentre seus irmãos. Eu quero que você analise comigo outra história. Essa história é magnífica, essa história é fantástica, sobre duas mulheres. A primeira delas era a filha de Jairo, uma menina, uma criança, que o Senhor Jesus estava indo até a sua casa e no meio do caminho ele foi tocado por uma mulher com fluxo hemorrágico. E essa mulher toca no talite de Yeshua e naquele momento ela é curada. Perceba comigo, Yeshua, Jesus, continua seguindo o seu caminho e vai até a casa de Jairo, o principal da sinagoga, príncipe da sinagoga, e ressuscita a sua filha, que estava morta. Perceba que tanto a mulher com fluxo, segundo a Torá, e uma pessoa morta, ambas tinham que ser postas para fora da cidade, mas as duas foram restauradas. Agora eu quero que você perceba algo fantástico sobre o que Jesus está falando. As duas estão conectadas por um número. Perceba que a mulher do fluxo hemorrágico, ela tem essa doença por 12 anos, e a filha de Jairo tem a mesma idade, 12, que é o número das tribos de Israel. Perceba ainda que a mulher e a criança foram curadas debaixo do mesmo talit. Uma tocou no talit e a outra foi posta debaixo do talit. Ainda é notável que o fluxo hemorrágico dessa mulher iniciou-se quando a menina nasceu. Alguns comentaristas acreditam que essa mulher era a mãe dessa menina e que Yeshua estava, na verdade, restaurando uma casa. Perceba que Jesus está revolucionando aqui em Jerusalém e em todo Israel. Ele está trazendo a verdade dos céus, ele está trazendo a reunião das casas. É por isso que muitos judeus não aceitam Jesus como o Messias, porque a igreja não tem pregado essa mensagem. E uma das principais funções do Messias de Israel era reunir as duas casas, era reunir Israel. Assim está nas profecias. Então a forma como ensinamos a respeito de Jesus não mostra aos judeus que o Messias veio de fato. Hoje nós temos mais de 51 mil denominações, cada uma pregando uma coisa diferente da outra. Mensagens que não estão nas Escrituras, como a teologia da prosperidade e outras teologias inventadas, como o calvinismo, que fala sobre predestinação sem saber ao certo o que Romanos 9, o que Romanos capítulo de número 11 está tratando. Deus predestinou Israel, o seu povo, a sair da terra, mas a retornar. Ali não está falando de vasos da ira e vasos de honra e de desonra como pessoas individuais, não. Deus está falando de um plano maravilhoso que ele fez. Esse plano é a respeito de Israel, envolve todo mundo, porque Israel foi espalhado por toda a terra. Estamos caminhando para o fim. Eu quero que você entenda uma parábola que Jesus contou. Jesus disse que um pai tinha 2 filhos e um desses filhos foi para uma terra distante e gastou tudo que tinha, era um pródigo, e ele foi para fora da terra. Perceba o padrão, estar fora da terra. A desobediência nos leva para fora da terra. Assim aconteceu com todos. E esse menino gasta tudo que tem, e a Bíblia diz que ele vai se misturar com porcos, que segundo a lei de Israel fala de imundície, e a Bíblia diz que ele desejou comer a comida que os porcos comiam, mas ele se lembrou que tinha um pai, e ele disse no seu coração: eu voltarei, irei ter com meu pai, e direi a ele: pai, pequei contra os céus e contra ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas recebe-me como um dos seus trabalhadores. E foi o que ele fez, e ele retorna à sua terra, ele retorna à sua casa, e seu pai o recebe de volta, e coloca sandália aos seus pés que estavam cansados, e coloca um novo anel no seu dedo, e mata um animal para celebrar a vida do seu filho que estava perdido, mas que agora foi encontrado. Perceba sobre o que ele está nos falando. Existem alguns padrões na parábola do filho pródigo. O primeiro desses padrões é que ele foi para uma terra longínqua, uma terra distante. Ele foi para fora da sua terra. Isso claramente está falando da dispersão de uma das casas de Israel. O segundo ponto importante é que são 2 irmãos na história que são separados. Essa separação
fala sobre a separação das duas casas de Israel. A história ainda diz que ele se misturou com os porcos e desejou comer a comida dos porcos. Isso é uma clara referência à quebra da lei de Deus. Outro ponto importante na história é que ele se envolve com meretrizes. Em Apocalipse, fala sobre a grande meretriz, a grande prostituta, que é uma clara referência à falsa igreja. Nós sabemos que Israel, após a dispersão, acabou cometendo prostituição, a saber, idolatrias, adorando a muitos deuses. A história ainda retrata uma grande fome na terra, para que o filho voltasse para casa. Isso é uma clara referência sobre o período tribulacional dos últimos dias. E por último, o irmão que ficou na casa representa os judeus que ficaram em Israel e que não recebem as demais tribos. Uma referência óbvia do desprezo dos judeus pelas demais tribos que foram espalhadas por toda a terra. Que mensagem maravilhosa! Eu quero que você entenda que essa história é o resumo de toda a Escritura. Uma coisa fantástica sobre essa história é que o filho mais velho aqui em Israel, ele sempre recebia o dobro da herança do filho mais novo. Então aquele moço que foi e gastou tudo, ele não tinha mais direito de retornar. Porque o que ele fosse gastar agora seria o que o seu irmão receberia de herança. Mas o pai não entendeu assim. O pai o recebeu de volta. Até hoje, as duas casas, os dois filhos estão brigando. Um filho não querendo receber